Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júnior e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem C. Hoje nós iniciamos com a nossa primeira aula sobre a linguagem C, que é uma das linguagens mais utilizadas em programação, sem sombra de dúvidas. Então, acompanhe comigo, vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, a nossa primeira aula vai falar um pouquinho sobre a linguagem C. Na aula de hoje, eu já inicio dizendo o seguinte: a linguagem C ela é mais uma linguagem de programação disponível, de tantas disponíveis no mercado, né? Então, mas o que é linguagem de programação? Linguagem de programação é, pela definição que nós temos aqui, por exemplo, um método padronizado para comunicar instruções para um computador. Isto é, uma maneira, né, que eu tenho para comunicar instruções, repassar códigos, repassar comandos para o computador. Ou então, um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. Então, são regras de como eu escrevo determinado código, ou que sentido eu posso dar para aquilo que eu escrevi, e tudo isso unido fazendo com que a gente consiga, de uma maneira muito específica, programar o computador, passar instruções para o computador. Essas são as fontes que a gente consultou. Seguindo, nós temos também uma figura muito importante quando a gente vai falar de programação, que são os compiladores. O que é um compilador? Um compilador é um programa de computador que ele constrói um código executável, um código objeto, né? Como diz a nossa definição aqui, é um programa de computador que a partir de um código fonte, escrito numa linguagem compilada, cria um programa semanticamente equivalente, porém escrito em outra linguagem ou código objeto. Em outras palavras, o compilador é um programa que faz programas, é um programa que é utilizado para que a gente possa construir outros aplicativos que possam ser executados pelo nosso computador. Então vejam, eu tenho lá a linguagem de programação, que é essa estrutura, que são esse conjunto de regras, mas ao mesmo tempo eu também tenho um compilador, que é o programa que vai me ajudar, então esse software que vai me ajudar a traduzir o meu código que eu criei em linguagem C ou em qualquer outra linguagem, num código objeto, isto é, num arquivo que possa ser processado pelo computador. Então o compilador é algo fundamental, e aí é legal já falar para vocês sobre as fases e o funcionamento desse nosso compilador. Então aqui a gente tem um fluxograma que mostra basicamente como que ele funciona, de que maneira ele se organiza. Então vamos lá. Eu tenho inicialmente o código fonte, e o que é esse código fonte? É aquilo que eu escrevi em linguagem C, é o código que eu criei em linguagem C, no nosso caso aqui, né? Mas pode ser, enfim, qualquer linguagem. Esse código que foi desenvolvido ali com as instruções em linguagem C, que normalmente aqui no C a gente utiliza a língua inglesa, ele é submetido ao compilador. E aí lá no compilador esse código passa por algumas etapas importantes. Por exemplo, a primeira delas é a análise léxica. O que é a análise léxica? Ele vai verificar se o código está estruturado de maneira correta, se há uma estrutura correta desse código, isto é, se houve uma composição correta, se os comandos estão na posição correta, né? Então é uma análise mais de estrutura do código mesmo. Um comando de início e fim ele está posicionado de forma correta, um comando de repetição ele está posicionado de maneira correta, né? Depois a gente tem a análise sintática. O que é a análise sintática? Eu escrevi corretamente as minhas palavras? Eu escrevi corretamente o código em si? Os comandos em si foram construídos, foram digitados, foram escritos corretamente? Então, isso é uma coisa importante. Depois, uma análise semântica. Faz sentido aquilo que eu coloquei ali? Esse meu código, ele faz sentido? Ele foi estruturado de maneira a fazer sentido? Eu não estou solicitando que a linguagem faça nenhuma operação inválida, por exemplo? Então vejam, eu analisei a estrutura, depois eu analisei a forma e depois eu analisei a viabilidade desses comandos todos. E aí sim ele passa então para a geração de código. O gerador de código é aquele cara então que vai pegar esse código e vai começar a fazer essa tradução. Mas tem um cara muito importante que é o nosso linker, ou traduzindo livremente, o nosso ligador, aí, a estrutura que faz essa conexão com outras estruturas necessárias para que aquele programa funcione. E eu vou citar um exemplo aqui. Quando a gente abre um programa de computador qualquer, automaticamente esse programa passa a acessar o nosso hardware, ele passa a acessar o nosso monitor, ele passa a acessar o nosso processador, a memória. Ao construir um programa desse, ao programar um software desse, eu não tenho que ensinar esse software a como acessar o monitor, a como acessar a memória, a como monitorar os dispositivos de entrada e saída, como teclado e mouse, por exemplo, porque isso ele já sabe. Ou ele se apropria do sistema operacional, ou ele mesmo já sabe. Esse código alguém desenvolveu.
por exemplo, um código que vai fazer com que o software monitore o nosso teclado, receba os dados do teclado. Esse código já existe, né? Alguém já construiu isso. Esse código necessário para o funcionamento do nosso sistema, do nosso software, mas que não foi eu que desenvolvi, em geral, eles ficam armazenados naquilo que a gente chama de bibliotecas. E essas bibliotecas, quando eu necessito desses códigos, eu simplesmente faço menção a essas bibliotecas. Então eu me refiro lá no código que eu quero incluir a biblioteca de entrada e saída, por exemplo. Esse cara, esse linker, o que ele faz? Ele vai, quando ele encontra essa menção a uma biblioteca que não está disponível no próprio código, que eu não tenha criado, ele vai lá e pega o código da biblioteca e traz para dentro do nosso código. É isso que faz o nosso linker. Ele faz as ligações externas. Então, e depois disso a gente tem a execução com os resultados que são planejados. Né? Então, basicamente, esse é o fluxo de processamento. Né? Eu queria fazer um parênteses aqui também para falar um pouquinho sobre o papel das mulheres em programação. Então vejam, ao longo dos anos nós tivemos muitas figuras femininas, e aí aqui o nosso tributo às mulheres, né? Porque se nós temos o mundo fantástico da computação e da informática que nós temos hoje, em grande parte é graças às nossas mulheres. Então aqui eu vou citar só duas. A primeira delas é a Condessa de Lovelace, Ada Lovelace. Ela era uma grande amiga, né, do Charles Babbage, que desenvolveu a máquina analítica de Babbage, que foi uma máquina que tinha um poder de processamento muito próximo, ou pelo menos a lógica era muito parecida com o processamento que nós usamos nos dias atuais. Então, até quem quiser saber mais, dá uma pesquisada aí que vai achar muita coisa legal sobre esse projeto. Só que essa calculadora mecânica que foi construída por ele, ela precisava de uma maneira de programar, ela precisava ser programada, né? E a Condessa de Lovelace, a Ada Lovelace, ela era uma aristocrata da época dela e ela resolveu estudar e pesquisar esse tipo de coisa. E ela é considerada hoje a primeira programadora da história. Por quê? Porque ela desenvolveu um algoritmo que poderia ser processado pela calculadora, pela máquina programável do Charles Babbage. Então vejam só, se nós temos um mundo maravilhoso da programação hoje é graças, então, em grande parte às mulheres, especialmente a Condessa de Lovelace, que, como eu disse, uma aristocrata para a época dela, estava muito à frente do seu tempo, parou e decidiu que ela gostaria de participar de um projeto em que ela fosse mais útil do que servir chás para as amigas, como era a prática na Inglaterra daquela época. E a história da computação avança e a gente tem a Grace Hopper. A Grace Hopper, ela foi a pessoa considerada na história da computação como a criadora do primeiro compilador, o primeiro software capaz de traduzir, né, um código em um arquivo executável, né, ou então algo parecido com aquilo que a gente tem hoje, né? Um software capaz de traduzir os nossos comandos escritos em uma determinada linguagem de programação para um programa que vai ser definitivamente processado pelo computador sem o auxílio mais de nenhuma linguagem. Então ela é a precursora dos compiladores e nós estudamos essa mulher até hoje quando a gente estuda programação e compilação. Vamos seguir, vamos lá. Esse algoritmo aqui é o algoritmo de 1843 construído então pela Condessa de Lovelace para a máquina analítica de Babbage. Então vejam só, esse documento hoje ele é exposto em museus porque ele é de fato parte muito importante da nossa história, porque ele é o primeiro algoritmo publicado. Ele é considerado como o primeiro algoritmo que se tem notícia. Então realmente as mulheres fazendo muita diferença para a gente aqui. Pessoal, linguagens de programação são várias. Nós temos diversas linguagens de programação. Aqui uma nuvem de tags mostrando o nome das principais. Quanto maior, mais importante, ou pelo menos mais recorrente ela é hoje, inclusive hoje em dia. E a gente vê logo a linguagem C, a linguagem Java, o PHP, o Python e tantas outras, C++ e tantas outras aqui, né? Mas vejam, a gente vive de fato numa torre de Babel das linguagens de programação. Né? Mas por que a gente estuda o C aqui? Eu vou demonstrar para vocês ao longo dessa nossa primeira aula que a linguagem em si ela é extremamente importante para a história da programação e especialmente para o desenvolvimento das linguagens de programação mais atuais. Né? Aqui eu tenho uma linha de tempo em que a gente vê lá o Fortran, a linguagem Fortran em 1957, eu tenho o COBOL em 59, BASIC, a própria linguagem em si lá em 1969, olha só. Depois Pascal, C++, o Perl em 87, o Python, o Ruby 93, JavaScript 95, e essa timeline aqui ela avança porque a gente sabe que as linguagens de programação surgem e desaparecem todos os dias. Né? Então a gente tem um processo bem interessante aqui, que é uma linguagem de tempo. Mas marquem essa data aqui, ó, 1969, que é o nascimento da linguagem C. E a linguagem C acaba por revolucionar todas as próximas. É um pouco disso que a gente vai ver ao longo desse vídeo. E quem que cria a linguagem C? A linguagem C ela, então, é uma das mais bem-sucedidas linguagens de alto nível que já foram criadas pela humanidade.
porque ela é extremamente atual, apesar de ter sido desenvolvida lá em 1969. O Dennis Ritchie, que foi o grande criador dessa linguagem, ele cria a linguagem C lá em torno de 1969, ou então ali de 69 a 72, nos laboratórios da Bell. A Bell é uma gigante das telecomunicações nos Estados Unidos, e ela acaba tendo muito sucesso, porque ela acaba sendo definida então como uma linguagem de alto nível, então um nível de abstração mais elevado, em que se aproximava mais da linguagem humana. Claro, escrita em língua inglesa, né? Essa linguagem ela se aproximava muito da sociedade da época, dos programadores da época nos Estados Unidos, então ela tem um sucesso muito gigantesco por conta disso. Escrever um programa em C é muito próximo do que escrever em inglês, um texto qualquer. E aí ela acaba ganhando muito sucesso quando ela acaba sendo padronizada pela ANSI, que é a American National Standards Institute, que é uma espécie de ABNT nos Estados Unidos. É um instituto de padronizações que acaba padronizando a linguagem C e fazendo com que ela se popularizasse de maneira decisiva lá em 1989. Então vejam, é uma linguagem extremamente antiga, né, para os nossos padrões, então 1969, mas ao mesmo tempo tão atual, e eu vou demonstrar isso para vocês. Ela é uma linguagem procedural, isto é, ela permite que a gente tenha um problema complexo dividido em partes menores, ela permite que eu tenha procedimentos, funções, eu consiga compartimentalizar esse programa, dividir ele em pedaços menores. Ela permite a implantação de programas utilizando instruções em própria Assembly. Assembly é algo como uma linguagem mais próxima da máquina mesmo, né? Um controle mais próximo dos dispositivos de entrada e saída, do hardware em si. Mas também ela acaba incentivando muito ela nasceu inclusive com esse propósito, que é a programação multiplataforma. O que é isso? É eu desenvolver um único programa, um único código e submeter esse código a diferentes compiladores, fazendo com que esse programa que eu desenvolvi, ele acabe sendo rodado naturalmente, sem nenhuma adaptação ou quase nenhuma adaptação, para diversas plataformas, como Windows, como Mac, como, enfim, dispositivos portáteis, embarcados, etc. Então eu desenvolvo um único programa, uma única vez, e quando eu for compilar esse programa, isto é, traduzi-lo para um código executável pela linguagem, eu vou pegar lá então um compilador de C para o Mac, submeto o meu código a esse compilador e eu tenho lá um programa executável no Mac. Eu vou então agora pegar esse meu código e vou submeter a um compilador de Windows. E automaticamente, ao final do processo, eu vou ter um programa executável pelo Windows, sem que eu tenha que fazer muitas adaptações no meu código. Isso foi revolucionário para a época e ainda hoje é. Então a linguagem C permitiu algo do tipo, eu tenho lá o navegador Chrome ou o navegador Firefox, por exemplo, disponível para várias plataformas. Eu posso ter o Firefox para o celular, eu tenho o Firefox para o Mac, para o Windows, para televisão hoje, para as TVs, Smart TVs, então para várias plataformas. Então é uma linguagem revolucionária nesse sentido. E aqui, vejam só esse nosso gráfico aqui. Aqui eu tenho uma espécie de hierarquia das principais linguagens influenciadas pela linguagem C. E aí eu queria a atenção de vocês, deixa eu pegar aqui meu laserzinho, deem só uma olhadinha aqui. Aqui a gente tem a nossa linguagem C, e a gente tem toda a derivação da linguagem C, tudo aquelas linguagens que foram influenciadas por ela. Então as classes de C, eu tenho aqui o C++, que é uma linguagem extremamente famosa, eu tenho Python, eu tenho PHP, eu tenho C Sharp, eu tenho Java, ActionScript, e tantas outras linguagens que acabam sendo derivadas da linguagem C. Então ela tem influenciado direta ou indiretamente muitas linguagens que foram construídas depois, né? Então aqui nessa figura a gente consegue ter uma noção disso, né? Para a gente ver que é uma linguagem muito importante. Dê uma olhadinha nesse código aqui que a gente está vendo aqui. Ó. Nesse código aqui, a gente pode ver que eu tenho o mesmo comando, né? O mesmo programa, escrito em C, em Java, em PHP e em Perl. Ó, observem a similaridade. O que faz esse código? Ele imprime na tela números de 1 a 10. Então aqui eu tenho uma estrutura de repetição for, né? um parafaça lá, né? Então uma repetiçãozinha. E eu tenho aqui um comando de impressão, né? Uma estrutura de controle aqui em cima e um comando de impressão que vai mostrar na tela aquele número que a estrutura de controle da repetição está mostrando. E aí vejam que a gente tem uma similaridade muito grande na sintaxe, eu tenho uma similaridade muito grande na estrutura do código. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para dizer que se eu quiser aprender as principais linguagens de programação modernas, basta que eu aprenda C. Porque o conhecimento sobre as próximas ele vem naturalmente, como a gente está vendo aqui. Elas são muito semelhantes, muito parecidas, isso facilita muito a vida de quem está aprendendo programação. Eu quero mostrar para vocês agora um ranking de popularidade de linguagem de programação da IEEE, que é o Institute of Electric and Electronic Engineering.
É um instituto de engenharia elétrica e eletrônica nos Estados Unidos. Eles passaram a criar, a IEEE é um gigante hoje da padronização e enfim, da definição de critérios na área de tecnologia e engenharia de maneira geral, né? E a IEEE criou um documento, uma pesquisa, com 12 métricas diferentes de 10 origens diferentes para definir essa popularidade, para criar esse ranking de popularidade das linguagens de programação. E aí é uma organização neutra, isenta e extremamente rigorosa. Eu queria pedir que vocês observassem um pouquinho. Deixa eu abrir aqui o meu navegador. Eu quero mostrar para vocês aqui no navegador. Eu vou mostrar aqui o ranking de 2020, tá? Mas vocês podem pesquisar IEEE Spectrum e colocar lá, né, as linguagens de programação, coloca lá o ano que vocês querem, ele vai baixar aqui. Então, é um ranking que a IEEE criou para que a gente possa entender a relevância das linguagens de programação. Então, veja aqui um score que vai de 0 a 100. E eu vou selecionar aqui, vou desmarcar as plataformas, vamos começar analisando para a web, por exemplo. Então, no ranking da IEEE de popularidade, né, das linguagens de programação, se a gente for selecionar somente as linguagens para a web, que são linguagens utilizadas, como está dizendo aqui o balãozinho, ó, linguagens usadas para o desenvolvimento de sites e aplicações web. Se eu selecionar só aqui, eu tenho lá, em primeiro lugar, Python, depois Java, JavaScript, Go, Ruby, Dart, PHP e assim vai, HTML. Percebam, Python foi criado a partir do C, Java criado a partir do C, JavaScript criado a partir do C. A Go eu não conheço muito bem, então vamos deixar essa na cota da tolerância. Ruby, criado a partir do C. PHP, criado a partir do C. Então vai, das 10 principais linguagens tops, de acordo com a IEEE, para desenvolvimento web, pelo menos metade delas foi criada em C. Pelo menos metade delas foi criada em C. E se eu for para a área mobile, vamos tirar aqui o web, vamos deixar a área mobile. Mobile seria aplicações, linguagens de programação utilizadas para a criação de aplicações para dispositivos móveis, né? Celulares e tablets. Vejam, eu tenho mais uma vez Java, C, C++, a Swift, a Dart, Scala e C Sharp lá no número 8º, Objective-C. Então vejam, Objective-C, C, eu vou falar só as que eu tenho certeza, tá? Vamos lá, C++, C, Java, de novo, tá? Facilmente a metade delas, das 10 mais, e se a gente analisar a lista até o fim, a gente vai ver que tem muito mais. Metade delas também, da mesma maneira, desenvolvidas a partir do C. Vamos para Enterprise. Enterprise seriam aplicações desktop, aplicações científicas, tá? Vamos ver, olha lá de novo, ó. Python, Java, C, C++, R, Go, Swift, MATLAB, de novo, tá? As primeiras aqui já, 4, 5 primeiras, desenvolvidas a partir do C. Então percebam a relevância dessa linguagem. E por fim, para dispositivos embarcados. Aqui nos embarcados a gente está falando de programas para dispositivos controladores, equipamentos que têm a programação embarcada, né? De novo, para embarcados, Python em primeiro lugar, desenvolvido a partir do C. O próprio C, né, em pessoa, aparecendo aqui mais uma vez, C++, o Arduino, o Assembly, são plataformas e dispositivos todos desenvolvidos a partir do C também. Então isso demonstra claramente para a gente a popularidade de uma linguagem criada lá em 1969, mas que de uma maneira muito decisiva influencia as linguagens de programação até hoje. Eu queria já aproveitar essa oportunidade para que a gente possa esclarecer uma confusão que as pessoas fazem, né? Nós temos a linguagem C, a C++ e a C Sharp. Não é C hashtag, tá, povo? É C Sharp. A C e a C++, elas são duas das mais consagradas linguagens de programação que já existentes no mercado pelas razões que eu já mostrei para vocês, tá? Mas a C é essa senhorinha criada em 69 pelo Dennis Ritchie. A C++ nada mais é do que a adição das características de orientação a objeto na linguagem C. Então a C++ é a linguagem C, só que um que a mais, só que uma coisinha a mais. E na medida que a gente for aprender a programação, vocês vão ver por que é o mais, por que deram esse nome de mais. Então a C++ ela é a linguagem C com orientação a objeto, a gente vai entender o que é. E a C Sharp, que eu insisto, não é C hashtag, tá? A C Sharp, ela é uma tentativa da Microsoft de criar uma linguagem de programação baseada em C, mas com tudo que tem de melhor em outras linguagens. Então a Microsoft pegou lá algumas simplificações do próprio Java, que foi criada na época pela Sun, que é uma concorrente da Microsoft, e foi colocando coisas, né, que a Microsoft foi desenvolvendo para deixá-la um pouco mais fácil aos olhos da Microsoft. Só que o fato é que a C Sharp hoje é uma linguagem paga, eu preciso fazer investimentos para utilizar essa linguagem, enquanto a C é uma linguagem de código aberto e qualquer pessoa pode utilizar. Tá? Então vamos lá?
Linguagem C é essa nossa senhorinha aí que deu origem a todas as outras. C++ é o C com orientação a objeto. E C Sharp é o projeto da Microsoft, um projeto proprietário. Sensacional também, mas um projeto da Microsoft. Certo? Para a gente partir para o final. Muitos programas famosos, inclusive da atualidade, são feitos em C. O Linux, que a gente conhece, feito em C. O próprio Windows que a gente conhece, feito em C. O Firefox, feito em C. O iOS do iPhone, o Android da Google e tantas outras aplicações, todas feitas em C. Então eu encerro, pessoal, dizendo o seguinte: essa é uma linguagem extremamente potente, extremamente capaz de trazer muitas oportunidades para a gente no aprendizado de programação, e é uma linguagem também, uma senhorinha lá de 1969, mas que se mantém extremamente atual. Então, como a gente percebe, a gente está falando aqui de uma linguagem de programação extremamente complexa, mas ao mesmo tempo com muita estrada, com muito chão e ainda muito atual. Espero que vocês tenham gostado demais dessa aula, porque para mim foi muito bom, e a gente volta a falar na nossa próxima aula então. Um grande abraço, bons estudos para vocês e até a próxima.